meus caros telespectadores, meus caros companheiros do Pensar. Hoje eu tenho sobre a minha mesa 2 lindos jarros. E me pergunto, e aproveito a oportunidade para também perguntar a vocês, se esses jarros são iguais ou aparentemente eles estão iguais. De princípio, eu diria que eles são 2 lindos jarros, mas eles são iguais? Não. Parece que são iguais, mas eu sei que um deles está diferente. Um deles foi quebrado, foi trincado. Esse jarro foi restaurado. Aí está a grande diferença. Mas, meus caros companheiros do Pensar, o que significava para os povos antigos os jarros, os vasos? Nos povos antigos, os vasos eram de grande utilidade. Utilidade para o uso doméstico, para guardar grãos, guardar alimentação, água, vinho, azeite. E os oleiros eram de grande representatividade na comunidade, porque eles eram os artistas, eles projetavam, eles desenhavam diversos modelos de jarros. E então, quando ele não gostava do que havia projetado, o oleiro fazia o quê? Ele quebrava o jarro de barro antes de colocá-lo no forno e criava um outro modelo, um outro jarro. Daí, a religião aproveitou essa comparação de vaso quebrado e fez a seguinte comparação, que Deus é o nosso grande oleiro e nós somos o barro. Quando acontece de nós cometermos alguns erros, alguns enganos, ou que nós venhamos a ferir alguns preceitos religiosos ou sociais, alguns valores morais, nós pedimos a Deus que Ele nos formate, que Ele nos remodele, que Ele nos faça a seu modo, porque nós somos o barro em que as mãos de Deus irão modelar esse novo vaso à sua imagem. E aí nós passaremos a ser o depositário do amor, da generosidade do nosso Criador, que é Deus. Mas o que é também a expressão vaso quebrado? Vaso quebrado é um pacto de amizade, é uma relação amorosa, um vínculo afetivo em que nós depositávamos em algumas pessoas todas as nossas melhores expectativas. Era um pacto de amizade, de lealdade, fidelidade, um pacto de admiração, um pacto de amor. E então, o que aconteceu? Um dia, veladamente ou abruptamente, esse laço, esse vínculo foi rompido, foi trincado. Imagine que dor, que decepção nós depositarmos as nossas melhores intenções, expectativas em alguém, essa pessoa vem a nos falhar. Apesar da dinâmica da vida, nós acreditávamos que essa pessoa estaria nos dando o seu apoio, a sua solidariedade, a sua lealdade em qualquer momento da nossa vida. Seja na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Finalmente, eram pessoas em que nós podíamos confiar para o que der e vier. E um dia nós não entendemos, essa pessoa vinha nos falhar e como é que nós reagimos diante desse vínculo que foi quebrado. Muitas pessoas, o que é que elas fazem? São extremamente sectárias e não estabelecem nenhuma possibilidade de uma retratação, de uma reconciliação. Outras pessoas, apesar de muito magoadas e muito frustradas, elas não vão à retratação. Elas esperam que o outro vá ao seu encontro e diga que errou, peça desculpas, porque elas não consideram partes daquele fato. Elas não tiveram nenhuma culpa e ficam à espera que o outro venha se retratar. Muito bem. Outras pessoas não. Elas tentam entender o outro, ficam no lugar do outro, aceitam esse lugar e convocam o amigo ou a amiga para uma conversa franca, madura e adulta. E daí? Dessa conversa poderá surgir uma retratação
e, quem sabe, uma reconciliação. O grande problema a nos perguntar e a nos incomodar é que se esse vínculo, esse laço afetivo será realmente restaurado, se terá a mesma qualidade da amizade anterior. Aí é que é difícil responder, porque o nosso corpo, a nossa alma, ela registra o sofrimento, a dor, a frustração, a mágoa de uma expectativa que falhou. Uma pessoa que nos faltou quando nós tínhamos a maior segurança da sua fidelidade, da sua lealdade. Realmente, meus caros companheiros do pensar, é muito duro. Eu diria que até muito cruel quando nós desenvolvemos um laço, um grande sentimento de afeto por alguém e essa pessoa se afasta da nossa vida sem nos dar uma razão plausível, sem uma explicação. Eu acho que é um ato de crueldade, porque essa pessoa deveria ter a hombridade, a honestidade de, em nome de uma grande amizade, vir à pessoa e dizer o que estava agradando, o que não estava agradando, se valeria a pena continuar ou não. Então, eu acho que para retomar um vínculo, tem de haver essa conversa muito honesta para que a amizade comece um novo ciclo, sob novas pilastras, sob um novo lastro e daí possa recomeçar em bases diferentes. Isso me faz lembrar o pensamento do grande filósofo alemão Nietzsche, que eu aprecio demais, em que ele diz o seguinte: o que eu mais lamento não é tu teres mentido a mim. O que eu mais lamento é eu ter perdido a capacidade de voltar a acreditar em ti novamente. Muito bem, meus companheiros do pensar. Esse é o grande lamento. Nós perdemos a credibilidade naquela pessoa em que nós depositávamos o máximo da nossa confiança. E então, o que nós deveremos fazer? Deveremos, eu acho, antes de recomeçar a amizade sob outros aspectos, acho que nós devemos examinar com profundidade os conteúdos emocionais que eram um lastro daquela amizade. Porque muitas vezes uma amizade vem a representar nossas necessidades emocionais. Pode representar a figura de um pai, de uma mãe, de um filho, de uma filha, de uma irmã que você não teve, de um irmão. Então, nós precisamos analisar com profundidade o que essa amizade realmente representar para nós. Eu vou ler um texto que se encontra na minha quadrilogia De Olho na Emoção, em que eu traço o que eu acho sobre o vaso quebrado. Vamos ler. Tem cuidado para não romperes, nem mesmo trincares a confiabilidade e a beleza de uma amizade. Por mais que tentes remendar ou restaurar o vínculo, muita coisa ficará para sempre dentro de nós partida, fendida. O encanto e a magia daquele encontro humano, a admiração pelo outro, a fidelidade ao laço amorosamente cultivado por tanto tempo, por nós fiado e tecido. Como os vasos que se quebram, por mais cuidado e perfeição que suas partes por nós sejam juntadas, o lugar onde foi fendido e colado será sempre por nossos olhos visto. Assim, é uma amizade que se desfaz sem um motivo explícito e contundente, sem uma explicação clara e bem conversada. Uma rachadura invisível marcará para sempre o nosso sentir. Uma lágrima mal chorada restará num canto de nossos olhos. Pois bem, o vaso quebrado foi devidamente colado e voltará aos olhos dos outros a sua beleza original. Possíveis desculpas talvez venham a ser dadas e o perdão humanamente poderá ser concedido. Mas, meus caros companheiros do pensar, como seria bom se o vaso nunca tivesse sido quebrado? Como moveria eu céus e terra para que a nossa amizade
nunca tivesse sido trincada. Vamos ver agora um clipe chamado O Vaso Novo. Um clipe que foi criado tendo uma visão religiosa. Muito lindo, por sinal. O vaso e o oleiro são obra e autor. São dois que mais parece que são um elo de amor que nunca chega ao fim. O barro ganha forma, beleza, brilho e cor, com toque especial do Criador, aos olhos do Senhor. Sou vaso de valor, como vaso e oleiro, estou em suas mãos, renovado a cada dia quero ser. Só lhe peço uma vida nova, novo coração, Senhor. Estou em suas mãos, Senhor. Estou em suas mãos. Às vezes no caminho eu posso me ferir, cair e até mesmo me quebrar. Mas sei que ao meu lado estão aquelas mãos, juntando os meus pedaços pelo chão, aos olhos do Senhor. Sou vaso de valor. Estaremos de volta com o programa De Cara com a Vida, você encontrando você.